Não dá para a gente falar de captação de qualidade sem falar sobre o ambiente de gravação. Muita gente poderia ter uma qualidade muito melhor no seu podcast se tivesse uma preocupação um pouco maior com o lugar aonde está gravando ou com a maneira como o ambiente aonde ela vai gravar está montado, né? Então, imagine o seguinte, eu já falei sobre isso, se você assistiu tudo até agora, eu vou ser um pouco redundante, mas o som, ele tem duas opções quando ele é propagado. Ou ele bate e fica, ou ele bate e volta. Então, ou o som é absorvido, no caso, por um pano, por uma cortina, por uma espuma, por um cobertor ou por algum tecido, alguma coisa que ele seja absorvido e não é repelido, ou ele bate numa superfície lisa, numa parede pelada, numa madeira lisa, num vidro, numa louça, e ele é refletido. Então, o exemplo que você pode ter imagina você entrando numa sala de estar que tem uma cortina, que tem um carpete, que tem muitos móveis. Você fala e você sente aquele ambiente abafado, né? Um pouco mais grave. Por quê? Porque o tipo de mobília, cortina, carpete, tecido, quadros na parede, estante com bastante livro, tudo isso faz com que o som ele propague e onde ele bata, ele fique. Você não tem reverberação do som. Diferente de entrar numa cozinha, diferente de entrar no banheiro, totalmente oposto disso. Então, quando você for escolher o ambiente de captação, você não precisa ter um estúdio profissional como esse aqui, ou como o que eu estou montando. Você não precisa ter nada disso. Você pode, com algumas dicas aqui, se preparar ou preparar o ambiente, seja ele qual for, onde você vai gravar, para que você tenha uma captação de qualidade. Então, se você confina o som, se você diminui o espaço para onde o som pode propagar, você já melhora a qualidade da sua captação. Quanto mais amplo é o ambiente, quanto maior a metragem, né, quadrado, quanto mais espaço você tiver, imagine que o som ele tem mais espaço para ir, bater e voltar. Então é importante que se você tem uma sala ampla, por exemplo, aqui a gente está num estúdio razoavelmente grande, aqui na Alura. O estúdio tem, deixa eu ver aqui, 2 metros por uns 7, mais uns 4, deve ter aqui mais ou menos uns 22, 23 metros quadrados, mais ou menos, 20, menos até, mas 20 metros quadrados que seja. É um ambiente grande. Se não fossem as espumas acústicas que estão aqui em todo o revestimento, mais o tecido, tem um croma aqui atrás, que é tecido verde, né? Editor, tira aqui o tecido verde para a pessoa ver. Esse tecido verde que está aqui atrás, que também é bacana, porque o som bate no tecido e fica, né? Ele não reverbera. Se não fosse o carpete do chão, tudo isso, a gente teria uma sala com eco, com reverb, porque ele é grande, porque ele é amplo. Então, procure sempre escolher um ambiente onde você tenha menos reverberação. Se você está numa empresa e cada dia que você vai gravar numa sala diferente, escolha a menor sala, a que tem mais móveis, a que tenha um carpete ou a que tenha um tapete. Você pode resolver isso colocando um biombo, confinando o som. Na sua casa você pode resolver colocando uma estante ou uma cortina que vá até o chão, sofá com almofadas, ambientes aconchegantes, ambientes que você entra, que você fala e você sente que o som está confinado. Esses são os melhores para você poder gravar o seu podcast, porque, claro, a gente está falando aqui de uma captação de qualidade logo na origem, logo no princípio. Dicas para uma boa captação, dependendo do microfone que você vai utilizar um pop filter, né, um anti-puff que a gente chama, que são essas redinhas que impedem que você, quando fala os ataques, os P's, os B's, os P's, os Bás, você cria aquele puff, puff,
aquele ataque na membrana do microfone, que muitas vezes ela vibra e aquilo ali é desagradável de você escutar. No caso de gravadores como o H4, eu botei esse Muppet que eu utilizo, o meu é cinza, que também faz isso, chama windscreen, né? Os anti-puff também são windscreen, mas basicamente eles são filtros de vento, então você tem um vento ali, o ar que sai da boca nada mais é do que vento, né? O ar se movimenta, então você tem esses windscreens que dissipam o ar e aí ele não vibra a membrana do microfone e não prejudica. Tem a famosa espuminha, né? Que é esse exemplo mais aqui da espuminha que todo mundo conhece, que você coloca no microfone. Não se esqueça dos cabos, cabo de qualidade, já falei, mas eu vou reforçar, por isso que eu coloco nesse slide aqui também, a importância de cabos de qualidade, e o fone de ouvido está aqui por uma única razão. Crie o hábito de você se ouvir gravando. Por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo algo que eu não gosto de fazer, que eu não faço, se fosse podcast eu não faria, que é estar falando para um microfone sem fone de ouvido. Esteticamente aqui agora eu não estou utilizando fone de ouvido porque é um curso, né? Você está me vendo aqui, tem a apresentação aqui, tem toda uma estética aqui da Alura que é bacana em vídeo. Eu não estou acostumado a fazer vídeo, espero até que esteja legal aí a desenvoltura no vídeo, mas eu estou acostumado a ficar fechado no meu estúdio, com o microfone na frente da minha boca e com o fone de ouvido tuchado na minha orelha. Por quê? Porque é um bom hábito você se monitorar durante a gravação. Ouvir a própria voz, ouvir os ruídos que são captados pelo microfone, ouvir as pessoas que estão entrando, ouvir se toca um telefone, se um celular vibra, se um gato mia, se um filho bate na porta, se um motoqueiro, motoboy da pizzaria passa na rua. Porque aí você, durante a captação, se você está sem fone de ouvido, o que acontece? Você não presta atenção nesses sons, porque são sons que fazem parte da vida. São sons que você está acostumado no dia a dia. Você está trabalhando no dia a dia, aí de repente toca um telefone e você continua trabalhando. Ele não te incomoda, é um telefone tocando. Agora, se você está gravando alguma coisa em áudio ou em vídeo, mas enfim, você está captando o áudio e toca o telefone e você não está com fone de ouvido, geralmente você não vai nem ligar para aquele telefone que tocou, porque isso acontece no dia a dia, você esquece que está gravando. Agora, se tiver com fone de ouvido, monitorando a própria voz, no momento que aquele telefone tocar, vai ser retumbante na sua orelha e você vai falar, putz, espera um pouco, gente, espera aí que o telefone tocou. Parou? Atende o telefone, entendeu? Beleza. Então vamos lá, retomando, 3, 2, 1 e retoma. Aí você tem como monitorar se alguém está com o telefone ligado, está entrando notificação, aquele sonzinho desgraçado do Zap Zap, se ele está entrando em algum momento, ou mesmo o telefone que está no vibra, fica bzz, 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 você não sabe de onde vem aquele negócio e ele está em cima da mesa, né? Bzz, bzz. Alguém está com o telefone vibrando. E daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de host e tal, dinâmica de host. Eu, como quando sou host, geralmente eu sou host, sou chato demais nesse aspecto. Então eu paro tudo e falo, gente, vamos identificar, por favor, aonde que tá vindo essa abelha? Que abelha? O telefone que tá vibra porque incomoda. Então se você tiver sem fone de ouvido, você muitas vezes não tem essa percepção de algo que está sujando a sua captação. De algo que está fazendo com que a sua captação não seja a melhor possível, quando você sim poderia estar captando da melhor maneira possível. E aqui vamos falar algo importante também, que é o volume da gravação. Se você vai gravar com fone de ouvido, tome cuidado para não confundir um volume muito baixo da captação com um fone muito alto. Porque você, se estiver gravando num volume muito baixo ou num volume muito alto, você vai ter um problema sério de captação. Qualquer que seja o seu dispositivo de gravação, seja um software, seja o smartphone, seja um gravador, ele vai ter um VU meter, né, que é o medidor de volume, seja ele digital na forma de barra, seja ele na forma de ponteiro, você vai ter algo que está medindo para você o volume da captação. E aí é importante você monitorar para que o volume da captação seja sempre não tão alto, não tão baixo, não tão alto a ponto de estourar, não tão alto a ponto de ficar imperceptível, tá? Então, se você tem um volume alto demais, e aí a barrinha geralmente ela sai do verde, passa no amarelo e está estourando no vermelho,
você tem um volume de captação muito alto. Como resultado, você vai ter distorção. E eu vou agora quebrar todos os protocolos aqui e eu vou estragar essa parte do áudio aqui agora, porque o editor não vai conseguir resolver, porque estourou. Fiz de propósito, machuquei o seu ouvido, mas eu estourei e o editor não vai conseguir resolver isso. Por quê? Eu não tinha como aumentar aqui o volume da captação, eu cheguei bem mais perto e claro que eu aumentei o volume. Para você ver, isso que você ouviu, esse som estourado, não tem conserto. Não dá para passar no aplicativo, não dá para passar filtro, não dá para jogar no SoundForge ou no Audacity. Esse som, ele só vai ser permitido aqui agora como exemplo para você. Mas se eu tivesse, imagina gravando isso o tempo todo assim. Se eu tivesse com um volume muito mais alto do que está o microfone nesse momento aqui agora, eu não teria como aproveitar essa gravação depois. Seria uma gravação que iria totalmente pro lixo. Que é aquele som que o que acontece? Eu falei tão alto, ou o volume está tão alto, que a membrana de captação do microfone, ela cola, ela gruda, então ele gera ruído. O que ele está captando já não é mais som, é ruído, é barulho, distorção. E distorção é incômoda, ela não é áudio. É áudio, óbvio, é som. Ela não é som, é barulho, é ruído. Entende a diferença? Uma coisa é a voz falando, outra coisa é uma distorção, é um ruído, é um barulho imperceptível. Então, cuidado, se o volume estiver alto demais, não vai ter conserto. Outro caso, se o volume estiver baixo demais, então você está monitorando com o fone aqui. Ah, mas tá bom o volume, tá legal. Mas na verdade, o fone de ouvido tá alto pra caramba e o microfone tá baixo. Muito baixo. Aí o que acontece? Eu não vou poder baixar aqui o volume agora, mas eu vou baixar o meu tom de voz. Eu vou pedir para o editor não aumentar essa parte aqui do áudio. E aí o que vai acontecer? Vamos mostrar aqui agora para você o que acontece. Olha só. Eu estou falando baixo, como se estivesse gravando num volume muito baixo. Agora, editor, faz o seguinte. Pega só esse trecho que eu vou falar a partir de agora e aumenta esse som. Porque está muito baixo. Então você vai aumentar esse som mais ou menos uns 8, 10 decibéis mais ou menos e deixa para você ver que junto com a minha voz vai subir um noise. Aqui não tem tanto noise floor, que é o chamado ruído ambiente. Mas quer ver? Vou fazer um negócio aqui. Cadê o nosso ar-condicionado? Vamos ligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado do estúdio fica desligado por causa do ruído. Ó, eu estou passando calor aqui por causa do ruído para não fazer barulho. Olha só. Agora tem um ruído. Não tinha nenhum até agora. Eu vou fazer o ruído, eu vou fazer dois ruídos. Vai ter o barulho do ar-condicionado e o barulho da cadeira aqui, ó. Ó, vou fazer, ó. Eu vou falar baixo. Como se estivesse gravando bem baixinho. Agora o editor vai aumentar esse volume para que você ouça a minha voz melhor e você vai perceber que a cadeira rangendo e o ar-condicionado vão subir junto. E você vai se incomodar. Agora volta ao normal, desliga o ar, volta o calor, volta o volume normal. Você se incomodou. Por que você se incomodou? Porque como foi gravado muito baixo, no momento que você aumenta para que a voz fique perceptível, você traz o chamado noise floor, o ruído que está lá embaixo, né? O ruído de chão, numa tradução literal, mas não é assim que se fala. Você traz esse ruído de fundo, que seria o correto, junto com a voz. Então, se você gravou ele baixo demais, na hora que você aumenta, o que tiver de barulho vem junto. E fica aquele... Parece que tem, sabe? Você sente um homem-formiga, sei lá, uma sensação... Você sentiu aí como é que é. É estranho. Então, o que é o ideal? O ideal é você gravar num volume equilibrado. Você tem lá a sua barrinha de volume, ela não estoura, ela chega ali no verdinho, no limite do amarelo. Uma medida boa é menos 6 decibéis. Tá? Menos 6 decibéis. O zero já é estourado um pouquinho demais. Menos 6. Pode ver que aqui tem um exemplo que tá vendo? Ele tá lá em menos 54, menos 48, menos 42, parará. Ele chega em menos 6 e lá no topo é o zero. Então, menos 6 é o limite
porque o amarelinho começa a ficar laranjinha, menos 6 decibéis. Existe uma coisa chamada limiter, que é limitador em alguns microfones, que já ele limita a menos 6 decibéis. Só que aí o problema é que você pode estar falando alto demais e ele está limitando aquilo com ruído. Então, isso também não é o ideal. Todas essas dicas aqui para que você consiga fazer a captação na melhor qualidade possível e com isso evitar muita dor de cabeça e economizar, é claro, tempo, trabalho no processo de edição do seu podcast.